Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Circuito de Conhecimentos Extratos da Terra. Para quem não me conhece, eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da empresa, e venho aqui agradecer, em primeiro lugar, a você que está aqui nos apoiando, nos assistindo, a também agradecer quem estará depois conosco, porque algumas pessoas não conseguem nos assistir, não é? Neste horário, mas façam sua inscrição e vocês poderão assistir depois, através lá da inscrição. E na sexta-feira vocês receberão o certificado por e-mail. Eu passo aqui para agradecer você e para agradecer principalmente os palestrantes, que além de tudo são amigos. A Aline Canissais hoje inicia o nosso circuito. Amanhã teremos Elaine Del Valle, Kleber Campos, a Nilva Pedrosa e na sexta-feira eu volto para encerrar o nosso circuito aqui com vocês. Então, gratidão do fundo do meu coração a todos os meus amigos que estão aqui palestrando, trazendo temas importantes para a nossa profissão. A Aline já está aqui, vai trazer um tema bastante inovador, assim como todo mundo, né, que está com a gente, e eu só tenho a agradecer aos palestrantes e a você que nos acompanha, que estará aqui conosco durante toda essa semana, né, no nosso segundo circuito, que só acontece por conta de vocês. Então, vou deixar vocês bastante à vontade com a Aline Canissais, que não precisa dos meus agradecimentos, mas já agradeci um montão. Muito obrigada, Aline. Você, melhor do que todo mundo, pode se apresentar aqui para o pessoal, e o tempo é seu. Eu volto na sexta-feira para me despedir e, lógico, que também falar sobre um tema bastante inovador também, tá? Então, olha, fiquem com Deus, bom evento para vocês, boa palestra, Aline, e obrigada do fundo do coração a todo mundo. Tchauzinho. Olá, pessoal, boa tarde. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar esse momento e grande oportunidade, logo na sequência da palavra da Elisete, muito feliz por abrir esse evento junto com ela, essa semana incrível de tanto conhecimento, tantos convidados incríveis, profissionais de excelência, trazendo o melhor para você que está aí ao vivo, para quem vai assistir também depois, por motivo de trabalho, recebi um monte de mensagem, poxa, não vou conseguir assistir ao vivo as palestras dessa semana, um dia eu consigo, outro não, mas que bom essa oportunidade, a gente agradece demais a Extratos e na pessoa da Elisete também, pela oportunidade de poder participar ao vivo e também, claro, de poder assistir as aulas na sequência. Eu vou compartilhando aqui o meu conteúdo e, enquanto isso, a gente já vai conversando, tá? Espero que esteja tudo ok aí em relação à minha apresentação. Depois, o Carlos só me confirma se vocês estão me vendo. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certinho, então. Perfeito. E aí a gente vai poder trocar muita figurinha com um tema bastante falado, difundido, divulgado nesse ano, apesar de tudo, né, que nós estamos passando, esse processo, esse período de pandemia, mas a gente viu a abertura de um novo tempo, né, um novo processo de aprendizagem, oportunidade que nós temos hoje devido à tecnologia, a gente precisa agradecer muito isso, a oportunidade que hoje nós temos em estar aqui, né, num evento online como esse, podendo compartilhar. Muitos de nós tivemos um pouquinho mais de tempo para parar, para estudar, para buscar conhecimento e que isso perdure, mesmo com o retorno normal das atividades. A gente vê as pessoas voltando, né, claro, com todo o cuidado, com todos os processos, né, que envolvem esse retorno, mas que a gente possa continuar explorando essa oportunidade online ou gravada de conhecimento,
né? Então, é um conteúdo que é entregue gratuitamente, com certificado e um conteúdo realmente de excelência. A gente só tem a agradecer. Elisete, gratidão imensa, Extratos da Terra, toda a organização, Carlos, todo mundo, toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. E hoje eu vou falar então com vocês um pouquinho sobre a tecarterapia, como eu estava já falando. É um tema tratado como inovador na estética, apesar de ser uma tecnologia bastante difundida, conhecida no meio científico e principalmente na área da reabilitação. Os tratamentos traumato-ortopédicos já exploram bastante esse recurso, essa energia, e por conta disso a gente já conhece bastante da interação dessa energia com o tecido. Agora a gente vai entender os conceitos, as aplicabilidades, né, direcionadas aí ao atendimento estético, facial, corporal, e as técnicas inovadoras que vieram para o nosso mercado, tá? Então, existem técnicas aqui que principalmente foram direcionadas para o atendimento estético. Então, nós vamos abordar aí o que é tecarterapia, o que é, afinal de contas, essa questão do modo capacitivo, modo resistivo, que muitas são as dúvidas a esse respeito, conhecer um pouquinho aí dos efeitos térmicos, dos efeitos atérmicos, tá? Que existem também aí. Vamos observar alguns artigos, alguns resultados clínicos, técnica de aplicação e parâmetros, que muitas são as dúvidas também a respeito de parâmetros, como a gente tem que ajustar essa energia, como que eu configuro os equipamentos de tecarterapia, tudo bem? E no final eu dou alguns recadinhos importantes para vocês e também tem desconto que acabou de me ser passado até o final dessa semana, tão somente ao final dessa semana, para se conseguir desconto para as pessoas que estão participando desse grande evento do circuito. Bom, vou me apresentar, como a Elisete falou, né, para quem também não me conhece. Meu nome é Aline Canissais, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional. Eu tenho um aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal, porque é algo que eu sempre digo, né, em todas as minhas palestras quando eu vou me apresentar. Corporal, para mim, é algo que é bastante desafiador. A gente que tem a prática clínica e você, profissional, que está com a mão na massa todo dia aí, com certeza percebe e entende do que eu estou falando, porque quando a gente recebe o paciente do corporal, a gente observa que os desafios são gigantes, porque o paciente não vem com uma única queixa, né? A gente acaba observando aí uma série de disfunções estéticas associadas que dão contrapartida a uma disfunção, uma alteração dessa conformidade corporal. E é isso que o paciente traz de queixa para a gente, né? Uma alteração na conformidade, na conformação corporal, e nós precisamos ter olhos extremamente clínicos, extremamente treinados, mãos treinadas, para que a gente consiga identificar esses pontos, essas disfunções estéticas alteradas, para que a gente, olhando para trás, nas ferramentas que nós temos de trabalho, aquelas que se aplicam a essas disfunções, como combiná-las para entregar um programa de tratamento para esse paciente de maneira bastante individualizada, assim como o ser humano é, né? Então, aqui nós não estamos tratando um pedaço de corpo, um glúteo, uma coxa, um abdômen, uma face envelhecida, não, nós estamos tratando o todo. A gente sempre faz uma alusão ao paciente de uma maneira integrativa, né? Observando o todo, porque a resposta depende desse todo. Então, para mim, é realmente um grande desafio. Então, eu fui buscar esse aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal para entender melhor a fisiopatologia dessas disfunções estéticas que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Que geralmente vem associados. Eu sou professora em alguns cursos de pós-graduações, como, por exemplo, na Unip, em João Pessoa, ESB em Natal, Biocursos e ESP em Manaus, ESB no Macapá. Esse fim de semana estarei ministrando também aula remota, né? Assim como nós estamos aqui agora. Uniceuma em São Luís, também em Vitória, no Espírito Santo, né? Pelo ESB, então muito feliz. É o que eu amo realmente fazer. Eu sou professora da disciplina de eletrotermofototerapia da Cruzeiro do Sul, né? A disciplina que é EAD, apesar de vários vídeos que nós fizemos, também sempre encontro
alunos queridíssimos do EAD, que infelizmente eu não conheço o rostinho deles, mas que sempre vêm até mim para a gente ter essa oportunidade. Eu sou professora, então, de alguns cursos de extensão na área de fisioterapia dermatofuncional na América Latina, fora então do Brasil, Colômbia, Bolívia, Chile. Esse ano nós iniciaríamos também no Peru, mas infelizmente com toda a pandemia não pude ir para lá, mas ano que vem já está tudo certinho. Esse ano eu completei em junho 11 anos de consultoria à indústria de equipamentos eletromédicos. Acho importantíssimo o papel do profissional técnico mesmo na área, né, na indústria, para que a gente possa realmente receber da indústria coisas que fazem sentido no nosso dia a dia prático, na nossa mão na massa. Então, esse é um papel importantíssimo que o profissional também executa, trazendo para a indústria tudo aquilo que nós necessitamos na nossa prática diária e também levando da indústria para o profissional que está nessa prática de vida diária todas as informações para que possa explorar ao máximo daquela tecnologia, daquela energia. Então, eu coordeno um departamento hoje na HTM chamado Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico, que é justamente o departamento que faz o link entre tudo que a indústria produz para o profissional, né, para chegar o máximo de informações por canais como esse, né, como o circuito, como as palestras, os congressos, os workshops, os simpósios, enfim, os grandes encontros que nós temos fora da indústria, tá? Então, no final eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar o meu contato, que vocês fiquem extremamente à vontade em me procurar, para que a gente possa se conhecer, trocar muita figurinha, discutir assunto, trocar artigo, passar material, enfim. Fico sempre realmente muito à disposição. E agora vamos para o que interessa, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a tecarterapia. Essa tecnologia, como nós já comentamos lá no início, ela é nova, entre aspas, aqui no Brasil e principalmente no atendimento estético, facial e corporal, mas ele já é um recurso muito difundido, amplamente conhecido, principalmente na comunidade europeia, tá? Então, é um recurso proveniente da Europa, muito utilizada na reabilitação, principalmente em alterações, em lesões osteomioarticulares. Então, o pessoal da traumato-ortopedia, da fisiortopédica conhece muito desse recurso. Muitos foram para fora do Brasil para conhecer essa tecnologia. Muitos são os formadores de opinião que fazem, né, e fizeram isso. E a grande sacada do negócio, de se falar dessa tecnologia no uso da estética, né, no mundo da estética, é que nós conseguimos gerar efeitos terapêuticos já conhecidos em uma tecnologia muito utilizada no Brasil já há um bom tempo. Eu costumo dizer que é uma tecnologia que veio para ficar, ela chegou e ficou mesmo, que é a radiofrequência. Então, nós vamos falar de uma modalidade, a tecarterapia, ela consiste numa modalidade da radiofrequência, com particularidades referentes à técnica de aplicação, que se modifica muito, até dando uma pinceladinha aí no que se refere a associar com terapias manuais. A gente sabe que o que traz muito resultado na estética não é um recurso em absoluto, não existe um recurso milagroso, não existe uma técnica que todos os pacientes irão responder, uma técnica que trata tudo, não existe isso. Existem associações, né, tanto das tecnologias, que eu brinco que é o mundo da eletrotermofototerapia, o mundo dos dermocosméticos, né, da tecnologia cosmética, e o mundo das terapias manuais. O toque é extremamente importante. Então, quando a gente seleciona recursos desse mundo e desse mundo, à frente ao que eu encontrei lá no meu processo de anamnese, de avaliação, eu consigo entregar um programa de tratamento realmente adequado para aquele paciente. E se às vezes aquele recurso, aquela tecnologia, meu paciente não respondeu tão bem, eu tenho uma outra ferramenta que eu posso vir e substituir ou acrescentar para que meu paciente responda. Esse é o grande fundamento, né? Então, quando a gente fala em estudos, nas pesquisas,
É isso que a gente observa. Se a resposta fosse idêntica, igual para todos os nossos pacientes, a gente partiria do princípio que bastava selecionarmos um paciente com aquele distúrbio, com aquela alteração estética, né, trazendo aqui para o nosso mundo, e eu aplicaria aquele recurso, a resposta que ele tivesse se manteria para todos os pacientes. E não é bem assim. Quando nós olhamos uma pesquisa, nós observamos um N de pacientes grande, né? Onde aquela tecnologia, aquele recurso é aplicado. Alguns pacientes vão responder super bem, outros pacientes não respondem nada e outros respondem na média. E é realmente o espelho daquilo que acontece no nosso dia a dia na clínica. Poxa, eu tenho um paciente que com o meu programa de tratamento respondeu tão bem que às vezes até assustei com o resultado. Em contrapartida, o outro, com o mesmo programa de tratamento, porque ele tinha as mesmas alterações, não respondeu. Ou, o que é mais complexo ainda, teve efeito rebote, ao invés de melhorar, piorou. Então, aí a complexidade do nosso material de trabalho, que é o ser humano, né? Com o nosso alvo de tratamento, que é o ser humano. Então, a tecarterapia, ela é uma modalidade da radiofrequência que consiste numa forma diferente de se aplicar, de se interagir com o tecido, né, de maneiras distintas, e onde eu consigo também modular de diferentes formas, principalmente para o atendimento em determinados momentos que nós nos deparamos na estética, como por exemplo um pós-operatório, onde eu não posso gerar o calor. Por isso que até comentei lá no início, passando os pontos que nós discutiremos hoje, do efeito térmico e atérmico. Porque no efeito atérmico, onde eu não tenho calor, onde eu tenho uma incidência muito baixinha de calor, um calor terapêutico, eu posso incluir essa energia também nesse momento, para conseguir os efeitos principalmente eletrolíticos, tá? Então, só para a gente conseguir observar esse mundo da tecarterapia que se apresenta para a gente nesse momento, ok? Então, ela é sim considerada, ela pode ser considerada uma modalidade da radiofrequência. A literatura traz para a gente que essa faixa de frequência, assim como na radiofrequência nós classificamos a tecarterapia de acordo com a sua frequência, na faixa de entre 0,4 a 3 MHz. Então, quando nós falamos em frequência, só retomando alguns conceitos aqui, uma vez que faz parte da fundamentação dessa energia, a frequência ela é classificada, né, em hertz, ou seja, significa pulsos por segundo. Então, quando eu falo que uma corrente tem 1000 hertz, ela tem 1000 ciclos por segundo, ou seja, 1000 pulsos dentro dessa unidade de tempo. Se eu falo que a radiofrequência que eu trabalho lá 0,6, eu tenho 0,6 megahertz, que nada mais é do que 600 kHz, que corresponde a 600 mil pulsos por segundo. Então vamos retomar. Hertz significa pulsos por segundo. 1000 hertz, 1000 pulsos por segundo. Ou eu posso chamar de 1 kHz, que significa também 1000 pulsos por segundo. E se eu tenho 1 milhão de hertz? Eu posso chamar então de 1 megahertz. Assim a gente traz aí uma facilidade de entendimento no que se diz respeito à classificação dessa energia. Então, a frequência da tecarterapia é compreendida entre 0,4 até 3 MHz, ou seja, 400 mil pulsos por segundo a 3 milhões de pulsos por segundo. Tudo bem? Essa faixa espectral dentro do grande mundo da radiofrequência, que a gente vai ver já já, compreende aí a tecarterapia. Tudo bem? E o que significa, afinal de contas, tecarterapia? Existe também a tecaterapia, certo? Então vamos entender lá, ó. Tecarterapia, T de transferência, E de elétrica, CA de capacitiva e R de resistiva. Aí a gente complementa com terapia, tecarterapia. E por que eu falei para vocês que existe também a tecaterapia, sem o R? Porque existem equipamentos no mundo, né, que não apresentam a modalidade resistiva também no mesmo equipamento. Então, faria parte aí somente o princípio da modalidade capacitiva. Aí ficaria transferência elétrica capacitiva.
somente, ok? Hoje os equipamentos, a maioria, né, dos equipamentos que nós temos no Brasil, mais recentemente, né, produzidos inclusive pela indústria nacional, tem essas duas modalidades, o que nos dá inclusive uma amplitude, um leque maior de tratamento. Vocês vão entender já já o porquê. O que é importante a gente pontuar agora? A tecarterapia, no seu conceito próprio, acaba fazendo uso dessas duas modalidades na mesma sessão. Mas claro que nós, como profissionais, vamos avaliar o paciente e determinar, será que nesse paciente vale a pena só usar a capacitiva? Nesse paciente vale a pena usar só a resistiva? Ou nesse paciente vale a pena eu trabalhar as duas modalidades? Tá bom? A partir desse entendimento que nós teremos já do que é capacitivo, do que é resistivo, você como profissional, tendo toda a sua liberdade a partir do seu conhecimento de base, o conhecimento do seu paciente, vão realmente poder aí determinar que tipo de tratamento vocês vão usar. Então eu falo que a tecarterapia é muito mão do profissional. Igual o equipamento de vácuo. O equipamento de vácuo eu falo, é total mão do profissional. Ele pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele pode usar para ganhar tecido, para eu conseguir estimular, por exemplo, colágeno, elastina e tudo mais, ou eu posso induzir, por exemplo, um aumento dessa maleabilidade tecidual, né? Na vacoterapia, a gente consegue induzir esse processo, né, de estiramento tecidual e também, dependendo do estímulo que a gente gera ali, os parâmetros, a forma de aplicação, a contração desse tecido. Aqui na tecarterapia também. Quem manda na terapia é o terapeuta, ok? Então, existe essa modalidade que nos entrega grandes possibilidades de aplicação, efeitos terapêuticos realmente incríveis, que especialmente são associadas às terapias manuais. Então, a gente tem uma combinação de energia, de calor ou a térmica, junto com a mão. Então, isso nos garante uma potencialidade muito grande nos resultados, né? E que traz, então, aí uma grande ferramenta para o profissional tratar todos esses distúrbios estéticos, faciais, corporais que nós nos deparamos no nosso dia a dia, tudo bem? Então, tudo isso, todos os efeitos que nós queremos se relacionam aí à forma com que essa energia é entregue para o tecido e, a partir disso, como que ela interage. Certo? Então, vou mostrar para vocês mais para o final da nossa aula, do nosso encontro de hoje, no circuito, quais são todas as possibilidades de aplicação, e aí você escolhe, você como profissional tem essa liberdade. Bom, vamos lá, deixa eu só trazer um pouquinho. Ok, vamos lá aos principais diferenciais. Primeiro, né, no que essa tecnologia se refere à técnica de aplicação em relação àquilo que a gente já conhece da radiofrequência, né? Entendendo que ela faz parte aí desse mundo do espectro eletromagnético, cuja energia é convertida, né, num campo elétrico, num campo magnético que interage com esse paciente. E na maioria das vezes, no atendimento estético, a gente deseja calor. Em outros momentos, a gente não pode trabalhar o calor, ok? Então, a técnica de aplicação, geralmente lá da radiofrequência, a gente faz uso de um eletrodo, né? Que ele pode ser bipolar ou ele pode ser monopolar, que a gente já conversa sobre isso. E aí os efeitos terapêuticos acontecem ali, tá? De um modo geral, existem radiofrequências no mercado nacional resistivas e radiofrequências capacitivas. Hoje, existem, né, no mesmo equipamento, essas duas modalidades, o que até então não era obrigatório na radiofrequência e continua não sendo. Mas quando a gente fala em tecarterapia, a tecarterapia fundamentada, ela tem essas duas modalidades. Então, nós costumamos combinar eletrodos resistivos e eletrodos capacitivos. Ambos são formas de transmitir essa energia para o tecido. Então, eu tenho aqui o equipamento, aqui eu tenho o paciente. Eu preciso de um meio de condução dessa energia, que pode se dar por meio de eletrodos resistivos ou por meio de eletrodos capacitivos. Tá? Então, são formas diferentes de se transmitir a mesma energia para o tecido. E por conta do material desse eletrodo, a condução vai ser diferente. Ou ela vai
se concentrar mais na superfície, ou ela vai aprofundar um pouco mais, ou ela vai interagir mais com tecidos hidratados, ou ela vai interagir mais com tecidos pouco hidratados. Tudo bem? Então, aqui, quando nós utilizamos numa mesma sessão eletrodos resistivos e capacitivos, nós temos a soma desses efeitos obtidos a partir de um resistivo e a partir de um capacitivo. Tudo bem? Então, a gente soma esses efeitos, então o nosso tratamento acaba sendo bastante completo, tá bom? Meio condutor, o que eu uso aí como base para deslizamento ou para condução dessa energia da tecarterapia? Vamos lá, radiofrequência, nós temos equipamentos no mercado sendo transferidos com gel, sendo, precisando do gel ali para conduzir ou para movimentar o aplicador. Outros, glicerina, ou então até mesmo gel glicerinado. Outros, óleo vegetal. Aqui nós temos um creme. A tecarterapia, ela tem esse princípio do uso do creme, que é uma substância eletrolítica, para facilitar a entrega dessa energia para o tecido, mas ao mesmo tempo permanecer por mais tempo na pele do paciente, uma vez que eu tenho a terapia manual associada, ok? Então, creme, quando a gente vai pensar numa massagem, ele acaba se mantendo mais tempo ali, dependendo da substância, do meio desse creme, uma forma melhor de se trabalhar nesse tecido. Então, o creme na tecarterapia ele é utilizado, diferente das radiofrequências convencionais, para entregar, para facilitar a entrega dessa energia para o tecido. E ela tem uma base, emulsionada, a base de glicerina. Então, ela permite, esse creme, permite o deslizamento adequado de todos os aplicadores, ou também pela técnica manual. Então, vocês vão ver já na técnica de aplicação que existe uma forma da gente trabalhar as mãos diretamente no paciente, conduzindo essa energia por meio das nossas mãos para a pele dele. Então, nós acabamos fazendo parte desse circuito de entrega de energia, ok? A entrega, às vezes, não é feita somente pelo aplicador, mas ela pode ser feita também pelas mãos do profissional. A gente usa esse creme. Termômetro. Convencionou-se, a gente sabe que a base da radiofrequência é, primeiro, pensar em qual temperatura eu quero atingir, de acordo com o meu objetivo terapêutico. Por exemplo, 40, 42 graus, quando eu quero estimular ali toda a síntese dos produtos que compõem a matriz extracelular, colágeno, elastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento. Então, quando eu quero produzir, sustentar esse tecido, eu chego, eu tenho como alvo essa temperatura de trabalho, temperatura terapêutica, e preciso manter por um determinado tempo. Então, nós acabamos sendo dependentes de um termômetro infravermelho que nos garante que aquela energia que eu estou aplicando está permitindo eu chegar na temperatura de trabalho e que eu estou conseguindo manter. Se eu percebo que eu não estou conseguindo atingir aquela temperatura, eu tenho que aumentar a intensidade do equipamento. Ou, se por meio do termômetro infravermelho eu percebo que essa temperatura está muito alta, me dá a informação de que, eu preciso baixar a intensidade do equipamento, senão eu vou prejudicar a pele do meu paciente. Na tecarterapia, não. A gente não usa um termômetro. Então, essa é uma das grandes diferenças que muitas vezes o profissional fala, nossa, mas e agora? O toque, o contato das nossas mãos com a pele do paciente vão determinar ali, e o feedback dele também determinam se a gente aumenta ou diminui a intensidade. Porque quem é mandatório na terapia aqui é o movimento, é o que está acontecendo. A tecarterapia ela vai entrar como esse recurso para potencializar todos os efeitos das manobras que estaremos fazendo ali. E todos os efeitos fisiológicos que vêm associados, que isso é impossível a gente se esquecer e negar, tudo bem? Então, existem diferenças a respeito da técnica de aplicação, do meio de condução dessa energia e do deslizamento, e o termômetro. Nesse caso da tecarterapia, nós não fazemos uso, ok? Estamos com as mãos totalmente livres para se conseguir realizar essa aplicação.
Então, vamos aí desmistificar de uma vez por todas o que é o modo capacitivo e que é o modo resistivo que eu tanto falei até então. Bom, vamos lá. Modo capacitivo. Como vocês podem ver aí nessa imagem, né, de dois aplicadores, aqui é um desenho técnico, mas a gente já facilita muito o entendimento. Quem já viu um eletrodo capacitivo vai conseguir identificar isso muito rápido, assim como o resistivo. Bom, o modo capacitivo, ou seja, o eletrodo, a forma capacitiva de se entregar essa energia, esse campo eletromagnético, é por meio de aplicadores, de ponteiras, né? Então, existem equipamentos no mercado que tem aplicador, então ele vem já pronto, o aplicador capacitivo. E existem indústrias, como a HTM, por exemplo, que trabalha o aplicador e você vai trocando as ponteiras. E aí te dá uma liberdade muito grande de escolha de tamanho, de acordo com a área de tratamento, né? Então, você pode trabalhar desde ponteiras pequenas para a área facial, ponteiras intermediárias para, por exemplo, a área de pescoço, colo, braço, e aplicadores, né, maiores, ponteiras maiores para regiões de glúteo, abdômen, costas, coxas, certo? Então, nos permitindo aí uma amplitude maior de tratamento, um leque maior de áreas a serem tratadas. Então, essas ponteiras ou esses aplicadores capacitivos, eles recebem um isolamento. Então, imaginem que eu tenho aqui, ó, um aplicador. Isso aqui, na verdade, é a tampa da minha garrafa, tá? Mas só para vocês identificarem, ó, um aplicador resistivo é como esse daqui. A parte metálica, que é o eletrodo propriamente dito, ele fica totalmente exposto. Mas isso a gente deixa para o próximo momento. Mas imagina só que eu tenho um eletrodo aqui e eu revisto ele, eu ponho uma capa, eu isolo esse eletrodo por meio de uma placa, né? Esse isolamento que recobre esse eletrodo funciona realmente como uma capa. E aí o que acontece? A energia que está saindo desse eletrodo, ele encontra esse isolamento, ele encontra essa barreira. Esse isolamento, ele tem uma cor bem característica, que é o preto. Então, esse banho que a peça recebe, que funciona como isolamento, tem essa característica, tá? Em todos os equipamentos do mundo, que é essa cor preta. Então, toda vez que vocês identificarem um aplicador que tem lá a ponteira preta, ou a ponteira, né, que você rosqueia no aplicador, ela tem esse isolamento, esse banho preto, vocês imediatamente identificam que é um aplicador capacitivo, tudo bem? Então, como ele funciona como um isolamento, a passagem, uma barreira à passagem dessa energia, o que vai acontecer? Se o meu tecido está aqui, eu tenho essa barreira, a concentração dessa energia se dará mais próxima do eletrodo. Porque como já tem uma dificuldade de passar por aquela barreira, ele não vai conseguir aprofundar muito. Ele vai concentrar a energia mais superficialmente. E por conta disso, por esses tecidos mais superficiais serem ricos em água, nós temos uma predileção, uma preferência desse tipo de eletrodo, esse tipo de ponteira, em aquecer tecidos ricos em água, mais hidratados. Tudo bem? Como eu falei para vocês, existem diferentes tamanhos para se aplicar a diferentes áreas. Tudo bem? Então, quando a gente fala em modalidade capacitiva, como vocês podem observar aí nessa imagem no canto superior direito da tela de vocês, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas observem que a característica do aplicador escuro, né, preto, da ponteira, e a concentração de energia, que está mostrando ali em vermelhinho, na pele do paciente, né, naquela coxa, se dá mais próxima do eletrodo, principalmente em tecidos bem hidratados. Então, quando eu falo que eu quero mexer com circulação, quando eu quero aquecer derme, principalmente quando eu quero trabalhar sistema linfático, eu vou dar preferência ao aplicador capacitivo, ok? Já o modo resistivo, imaginem mais uma vez que eu tenho aqui, ó,
Sem aquele banho de isolamento, eu tenho metal, o eletrodo em contato direto com a pele do paciente. Claro que eu tenho interface ali do creme, né? Como meio de deslizamento, meio de condução. Mas esse eletrodo, ele não tem nada que funcione como uma barreira. Então, a profundidade para chegada lá em tecidos mais profundos é maior. Então, eu consigo aprofundar o meu estímulo em estruturas mais profundas. Por conta disso, ele tem também uma preferência, uma predileção por tecidos mais pobres em água, né? Tecidos com menor nível de hidratação. Então, quando a gente fala em gordura, a gente fala, né, no atendimento estético, quando eu falo lá na reabilitação, em cápsulas, em ligamentos, né, em estruturas mais formadas, mais pobres em água, eu dou preferência para o modo resistivo. Também de diferentes tamanhos e tem essa característica de cor metálica. Então, mais uma vez, um desenho que se encontra aí no canto superior direito da tela de vocês, da apresentação, nós temos a condução pela modalidade resistiva. Percebam que o aplicador, a ponteira lá se encontra na cor metálica, então facinho de identificar. Viu uma ponteira escura, como aqui, ó, nós temos o capacitivo. Se eu tenho a cor metálica, eu tenho o resistivo. Perfeito? Então, vocês percebem que o aquecimento maior se dá mais distalmente, ou seja, mais longe do eletrodo. Então, a energia está passando, mas ela se concentra mais profundamente do que, por exemplo, um eletrodo capacitivo. As modalidades, né, capacitiva ou resistivas, são um dos fatores para a gente pensar em profundidade. Existem outros fatores que interferem também na profundidade, como a frequência, um outro modo que depois eu vou falar com vocês, que é o bipolar, o monopolar, ok? Mas aqui nós estamos falando em puramente essa energia sendo entregue pelo tecido. Se eu tenho exatamente a mesma frequência e um aplicador resistivo, um aplicador capacitivo, o aplicador capacitivo, predileção por tecidos ricos em água, profundidade menor. Resistivo, aprofundamento dessa energia, desse estímulo, preferência por tecidos pobres em água, ok? Com menor nível de hidratação. Isso que é muito interessante, porque é isso que a tecarterapia nos traz de diferente aí em relação à radiofrequência convencional. E na mesma aplicação eu posso realizar os dois procedimentos. Então, eu monto o meu programa de tratamento e observo, preciso tratar tecidos ricos em água. Preciso tratar também tecidos que têm um nível mais baixo de hidratação. Por exemplo, preciso tratar pele, preciso tratar gordura na mesma sessão. Então, porque meu paciente, ele se apresentou para mim com várias alterações, vários distúrbios estéticos. Então, eu vou partir do princípio que eu posso utilizar numa sessão uma modalidade, numa outra sessão a outra modalidade, ou na mesma sessão as duas modalidades, dividindo o meu tempo ao meio, por exemplo. Bom, então é muito interessante e vale muito a pena você, como profissional, explorar o máximo, né? O máximo que aquele paciente responde melhor, o que o outro paciente responde também, tá? Espera só um minutinho. Aí o pessoal está comentando também, que legal, fico muito feliz de vocês estarem gostando. Falando um pouquinho da energia, então agora vamos entender os efeitos, tá? Os resultados, o que a gente pode esperar dessa tecnologia, o que nós temos até então em relação aos efeitos voltados aí, direcionados para o nosso atendimento estético. Vale lembrar, isso é um ponto importantíssimo. Comentei com vocês, tecarterapia é uma modalidade da radiofrequência. A radiofrequência, quando veio para o Brasil, né, na estética, nossa, que tecnologia extremamente recente, que coisa nova, vamos entender melhor esse estímulo. A radiofrequência aplicada à estética, sim, era muito recente, tanto que foi muito explorada no que se diz respeito às pesquisas. Mas quando nós falamos na energia pura, o que é o campo eletromagnético e como ele interage com o tecido,
Isso já é muito difundido, muito explorado e muito conhecido na medicina. Quando eu falo medicina, eu estou falando na interação daquela energia com o corpo humano, né? O mundo da medicina, que nós estamos englobados ali, né? A área da saúde. Então, há mais de 50 anos, o campo eletromagnético é estudado no corpo humano. Então, quando eu falo em radiofrequência, para nós aqui da estética, vem o equipamento lá que veio e é tratado ainda como padrão ouro no atendimento de flacidez de pele, que me ajuda também muito na gordura, que me ajuda muito na celulite. Mas vale lembrar, e é importante para quem ainda não conhece também, que radiofrequência, ela também está lá num desfibrilador cardíaco, no momento de ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo. Que o equipamento de ondas curtas que o fisioterapeuta usa muito na reabilitação traumato-ortopédica, a gente chama de ondas curtas, né, de atermia por ondas curtas, também é uma radiofrequência. Um bisturi elétrico que o médico usa lá para cortar e cauterizar ao mesmo tempo, também é radiofrequência. Então, nós estamos falando em diferentes áreas de atuação dessa mesma energia no campo da saúde. Ou seja, o que diferencia uma coisa da outra, se é a mesma energia? A forma com que eu aplico, a usabilidade, que parâmetros são utilizados, maior ou menor carga energética, modo contínuo, modo pulsado, pico maior ou pico menor de estímulo, tá? Se eu trabalho num campo maior, num campo menor, concentra energia muito pequenininha ou difundo essa energia. Então, tudo isso vai mudando as características da energia para ser entregue de maneira distinta, tá? Porém, a gente ainda está falando do mesmo campo, do campo eletromagnético, tudo bem? Então, percebam a importância da gente conhecer os recursos que nós temos nas nossas clínicas, tá bom? Então, não é uma tecnologia desconhecida, não é algo que é novo. O que é nova é a usabilidade, a indicação para aquela área, com aquela finalidade terapêutica, né? Mas a energia há muito tempo conhecida, sua interação no corpo humano. Então, isso é muito importante a gente conhecer, tudo bem? Quando nós falamos, então, em efeitos desse campo eletromagnético, então, o que é o campo eletromagnético? Ele vem lá do mundo da diatermia. Então, no mundo da eletrotermofototerapia, que é o mundo dos recursos físicos que nós usamos nos nossos atendimentos, nós temos a diatermia. Então, o mundo da eletroterapia, e aqui no meio eu tenho diatermia, que é usar o calor como forma terapêutica nos nossos atendimentos, tudo bem? A diatermia, ela dá contrapartida a alguns equipamentos que nós temos aí na estética, como eu já comentei com vocês. A radiofrequência e agora a terapia, certo? O ultrassom, por exemplo, é uma diatermia, só que ele é por energia mecânica. O calor que eu consigo lá com o ultrassom se dá não por meio de um campo eletromagnético, mas por meio de uma energia mecânica em altíssima frequência que gera atrito no tecido e gera calor como consequência. Aqui nós estamos falando de um campo eletromagnético, que é formado por uma corrente elétrica terapêutica de alta frequência. Lembra que eu falei lá atrás que a tecarterapia, assim como a radiofrequência, são classificados de acordo com a sua frequência? E que a tecarterapia vem nessa faixa de 0,4 MHz até 3 MHz? Ou seja, eu estou falando em milhões de pulsos por segundo. Então, nós temos uma corrente elétrica de milhões de pulsos por segundo, milhões dentro de um segundo, que dá contrapartida à formação de um campo eletromagnético a partir dessa corrente de altíssima frequência. E aí eu gero, então, esse campo e esse campo interage com o tecido. Imediatamente, se eu tenho a entrega contínua dessa energia, ou seja, durante todo o tempo de terapia, aquela energia está sendo difundida, passada para o tecido, em maior ou menor magnitude, em maior ou menor intensidade, eu tenho uma energia térmica acontecendo ali. Por quê, gente? Porque a água que nós temos no interior do nosso tecido, nós não somos amontoados de célula, nós temos líquido. É pouca água livre que nós temos no nosso corpo? Livre, água livre? Sim,
menos do que 1%, porque a água está sempre ligada a alguma outra estrutura, proteína, por exemplo. E nós temos, os tecidos, eles são extremamente ricos em água, como, por exemplo, na matriz dérmica, a substância fundamental amorfa, que ela é riquíssima em água, né? Então, quanto mais rica em água, mais entumecido se encontra esse tecido e maior o estiramento da pele. Então, melhor se encontram as estruturas. Quando eu vou perdendo água ao longo do tempo, essa substância vai sendo modificada, eu vou tendo, então, uma queda, um afrouxamento, entre outras coisas que estão acontecendo ali. A diminuição da produção de colágeno, de elastina e tudo mais, tá? Mas quando eu penso que no meu organismo eu tenho água, a água, ela é um dipolo. Dipolo, o que significa dipolo? Quais são as polaridades que nós temos no mundo, quando a gente fala em polaridade? Positiva e negativa, certo? A água, ela tem os dois polos, ou seja, ela é um dipolo. Ela tem parte positiva, parte negativa. Quando eu pego e jogo lá no meu tecido, que é cheio de água, ele tem essa interação, então o campo eletromagnético interage com esses íons positivos e negativos, o que começa a acontecer? Os íons começam a rodar, a água começa a se movimentar, a gente começa a ter rotação desses dipolos, que com essa rotação em altíssima frequência, em milhões de vezes por segundo, gera calor. E aí o calor é muito bem-vindo em várias das alterações dos distúrbios estéticos que nós encontramos nos nossos pacientes, tá? Então, é dessa forma que a gente tem geração do calor por campo eletromagnético, por rotação dos dipolos, ok? Da água. Então, quais são os benefícios desses efeitos térmicos? Elevação endógena da temperatura. Meu objetivo é desestabilizar por um determinado tempo, por um certo período, né? A gente desestabiliza para normalizar na sequência. Então, aquele tecido que se encontra com uma irrigação arterial menor, está chegando pouco nutriente, está chegando pouco oxigênio naquele tecido, por exemplo, num quadro de celulite. Um quadro de celulite, de um modo geral, o que a gente tem? Uma diminuição da microcirculação local. E aí, da contrapartida, todo aquele ciclo vicioso, nós temos uma hipóxia instalada ali, uma diminuição da chegada de nutriente, de oxigênio. O que vai acontecer? Eu preciso nutrir esse tecido, preciso trazer de volta o oxigênio para ele. E o que eu vou fazer então? Por exemplo, usar recursos que promovem esse efeito térmico, entre eles a tecarterapia. Então, quando eu jogo essa energia no tecido, rodo os dipolos, eu gero calor, elevo a temperatura, então eu saio do estado basal para uma descompensação modulada e controlada, eu descompenso esse tecido, porque o meu organismo ele quer o tempo inteiro manter lá nos 37 graus, certo? Desestabilizei, mas eu desestabilizei para trazer de volta a homeostase, ao equilíbrio desse organismo. Então, eu levo a temperatura por uma grande movimentação iônica que acontece ali. Quando eu elevo a temperatura, o que o meu organismo faz? Nossa, eu preciso tirar essa temperatura dali. Então, eu vou vasodilatar. Vasodilatei para poder fazer o quê? Chegar mais sangue ali para tentar diminuir essa temperatura. Só que com isso, com esse sistema de compensação que o meu organismo lança a mão, o que eu faço? Trago mais oxigênio e trago mais nutriente, porque quem dilata são os capilares arteriais, e as artérias, o sangue arterial, ele é rico em oxigênio e nutriente, e eles que ficam intimamente ligados com o tecido, e a partir disso aí nós temos toda melhora clínica terapêutica no tecido, tá? Melhora dos processos metabólicos e tudo mais. Então, isso é muito bem indicado em tratamento de flacidez de pele, por isso que a gente sempre quer incrementar a temperatura, em tratamento de estrias brancas, estrias rubras, fibroses e aderências, para aumentar a maleabilidade desse tecido, para eu ter facilidade de remoldá-lo na sequência, né? No fibroedema geloide, na gordura localizada, que eu lanço mão de gasto, de aumento de metabolismo para gastar, né, aquele ATP ali que está sendo disponibilizado fora da célula de gordura, tudo bem? Só que existem processos onde o calor não é tão bem-vindo, na verdade fases,
né? Onde o calor, naquele momento em especial, ele não é tão bem-vindo assim. Como, por exemplo, em quadros agudos a partir de uma lesão. Quando eu tenho esse momento na estética? Na reabilitação, em quase todo momento. Mas e na estética? Por exemplo, num pós-operatório, né? Num pós-operatório, seja ele facial, seja ele corporal, eu tenho um tecido que foi lesionado, um tecido que foi danificado. Se eu jogar, incrementar calor ali, o que vai acontecer? Eu vou piorar o quadro desse paciente. Então, vou indicar o uso de terapia térmica em quadro agudo. Mas e se eu pegar essa energia, esse campo eletromagnético que estava gerando calor, que eu falei para vocês, mas para gerar calor ele era difundido de maneira contínua para o tecido, aqueles pulsos estavam passando o tempo inteiro sem nenhum tipo de interrupção, e eu pego esses estímulos e vou dando um intervalo entre eles. Imaginem só que como se eu tivesse uma chavinha no equipamento que liga, aí logo ele desliga, e fica um tempo desligado. Aí eu ligo um pouquinho, deixo passar um pouquinho de energia, desligo. Aí eu deixo passar um pouquinho de energia e desligo. Então, o que eu tenho ali? O modo pulsado. Então, agora, na tecarterapia, a gente consegue, assim como a gente faz lá no ultrassom, o modo pulsado, a gente consegue pulsar também o campo eletromagnético. Olha que incrível, tá? Com isso, nós temos o quê? Produção de uma pequena quantidade de calor, tá? Mas é um calor terapêutico, o paciente não sente, nós como profissionais na hora de aplicar não sentimos, porém isso é substancialmente importante para que eu gere movimentação iônica. Com isso nós incitamos uma série de reações químicas. Eu tenho ali não mais um efeito térmico propriamente dito, substancioso, importante. Eu tenho um efeito eletrolítico daquela energia, tá? Com isso eu tenho otimização das funções celulares, né? Porque eu movimentei esses íons, eu dei contrapartida a uma movimentação iônica, um trabalho de aumento de metabolismo que vai entregar energia para minha célula, que vai atuar diretamente em processo de reparo e regeneração tecidual, em quadros inflamatórios, então eu vou modular, reduzir processos inflamatórios muito agudos, exacerbados, fora de controle, e vou melhorar a função metabólica. Então eu trabalho a nível micro para que eu tenha os efeitos macro, tudo bem? Então, nesse caso, no tratamento estético, a gente indica em quadros agudos, onde eu não posso gerar calor, mas eu tenho aí a possibilidade de trabalhar os efeitos eletrolíticos desse campo eletromagnético. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mesmo dando essa pincelada no pouco tempo que a gente tem, fico totalmente à disposição para a gente conversar depois, na sequência. Tudo bem? Ai, que bom! Ó, tô recebendo feedback aqui, que vocês estão entendendo, tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Vamos lá, a mais uma etapa aqui da nossa palestra, da nossa apresentação. Então, esse trabalho, né, um trabalho de 2014, relativamente recente, falando aí sobre a eficácia da diatermia por radiofrequência capacitiva, então nós estamos falando aí em tecarterapia, no tratamento da celulite, na redução da severidade da celulite, certo? Então aí tem todo o trabalho, depois se vocês quiserem, eu estou super à disposição para enviar o trabalho completo para vocês, tá? Está disponível na literatura, enfim, mas aqui nesse momento a gente só vai ler ali a conclusão. Então, só para a gente entender rapidamente, foram 54 pessoas, aliás, foi um estudo clínico experimental composto por 2 grupos paralelos. Na amostra foram 54 membros inferiores de 27 mulheres, tá? Então, pensando nos 2 membros inferiores de cada uma média aí de 26,41 anos. E foram considerados, então, os 2 membros de cada paciente e eles distribuíram de maneira aleatória. O primeiro grupo recebeu a aplicação local, né, da radiofrequência por 30 minutos, e o segundo recebeu o mesmo tratamento seguido por uma aplicação suplementar aí do segmento inteiro por 20 minutos,
ok? Cada membro recebeu 20 sessões, 2 vezes por semana, e vamos observar aqui. Os resultados. Foi observada uma significância de P menor que 0,01, então uma significância bem importante, né, para todas as variáveis aí do grupo, mostrando uma grande eficácia em ambos os tratamentos. Então vamos observar aqui as conclusões. A aplicação estática monopolar da tecarterapia é eficaz na redução da celulite em glúteos e na região posterior de coxas. A gente vai ver já a técnica de aplicações, tudo isso, tá? Existe essa técnica estática que vocês vão ver já. Comumente a gente vê as técnicas de movimentação, justamente sendo auxiliada aí por movimentos de massagem, mas existe também a técnica fixa, a técnica estática, tá? Isso já determina que a energia ela é suficientemente interessante, importante e eficaz para reduzir aí a celulite dentro de uma escala de severidade. Deixa eu só ver aqui no chat. Que bom que vocês estão gostando aqui da apresentação. Vamos observar então aqui. Então aqui, fotografia de 3 pacientes no início, né, no pré-teste e no final pós-teste do estudo. Então a gente observa na foto de cima, do lado esquerdo da tela de vocês, a paciente. Claro que qualidade de pele, essas coisas não conseguem ser avaliadas por foto, tá? Mas a gente consegue observar aí principalmente a modelagem corporal. Então observem aí as retrações teciduais por conta de quadro de celulite, né? Assim também como afrouxamento dérmico por conta da flacidez de pele, a gordura localizada que vem associada. Ele não trata a flacidez muscular, isso é muito importante a gente observar. Por isso que um recurso sozinho não é o que vai trazer o resultado gigantesco no nosso atendimento, mas a associação deles. Se nessas pacientes aqui nós temos flacidez muscular, nós precisaremos usar de outro recurso, de outra tecnologia, além da atividade física, eletroestimulação muscular, para se conseguir uma tonificação desse tecido, tudo bem? Que só é conseguido a partir de uma contração ativa. Então, aí uma melhora muito importante, bastante significativa dessa pele. Aqui a paciente do meio, né? Principalmente essas retrações da celulite, a gente observa muito essa questão da flacidez de pele associada, que pode dar contrapartida a um aspecto de celulite ainda mais evidente. E na paciente 3, do lado direito, também essa questão da modelagem corporal, né? Principalmente essa região centro-glútea, que a gente observa aí um acometimento maior, diferente das outras pacientes, uma melhora desse quadro, tudo bem? Então, o alisamento dessa superfície, bem interessante, ok? Um outro artigo que fala aí sobre a tecarterapia na adiposidade abdominal. Então, o que a gente observa nesse estudo, né? Qual que foi a conclusão dele? A ação da radiofrequência, né? Tecarterapia, radiofrequência, resultou com essa forma diferente de se aplicar, vale lembrar isso, não é uma radiofrequência convencional, mas com essa forma diferente de se aplicar, que nós chamamos de tecarterapia, resultou em uma diminuição da adiposidade abdominal localizada nessa região, pela redução de medidas em perimetria, plicometria, ou seja, foi feita avaliação com a fita métrica, foi feita plicometria, que é para a gente observar a quantidade de tecido adiposo pelo adipômetro, e ultrassom também diagnóstico, isso é muito importante. Um dos dados mais importantes, mais validados, mais fidedignos que nós temos, no que se diz respeito à avaliação da gordura localizada ou regionalizada, é por meio de ultrassom diagnóstico. Nós avaliamos exatamente, milimetricamente, com a camada adiposa. Pode o paciente estar mais inchado, menos inchado, pode ele ter um músculo mais forte, mais fraco, não importa. O que vai ser mostrado no ultrassom vai ser exatamente a camada adiposa. Tá? E isso foi suficiente. A tecarterapia se mostrou adequada aí no tratamento da redução da adiposidade abdominal. Um outro artigo de 2015, né, falando aí sobre o uso da tecarterapia na flacidez de pele. Então, o que nós tivemos aí como conclusão?
o tratamento foi eficaz na melhora da flacidez de pele, a satisfação dos pacientes foi alta. Embora o tratamento não possa substituir o procedimento cirúrgico, pode prolongar o tempo até o primeiro lifting facial cirúrgico. E aí fala o número de pacientes foi pequeno, é necessário maior quantidade de estudos ainda assim. Né? Como a gente sempre fala, quanto maior o N de pacientes, mais randomizado é e mais a gente pode trabalhar na confiabilidade disso. Mas é importantíssimo a gente entender isso. Então, a gente falou na gordura, a gente falou na celulite, agora a gente está falando aqui na flacidez de pele. Imagine quando tudo isso vem junto e associado com um grande combo, né? A tecaterapia vai atuar em todos esses níveis, isso que é muito interessante. E claro, gente, existem pacientes que chegam, por exemplo, com um abdômen avental gigantesco, extremamente indicativo de uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia. Significa que eu não vou botar a mão nesse paciente, eu não vou fazer tratamento porque ele está indicado para abdominoplastia? Não. Eu posso fazer esse pré-operatório reduzindo, retraindo o máximo esse tecido com os meus tratamentos conservadores, estéticos conservadores, que eu vou reduzir, primeiro, vou trabalhar a qualidade dessa pele, porque quando ela for exposta, né, durante um procedimento cirúrgico, com certeza vai facilitar a viabilidade desse tecido na mão do médico, vai facilitar a vida, né, do médico durante esse procedimento, e o pós-operatório vai ser muito melhor. Eu vou melhorar muitas condições metabólicas, a qualidade desse tecido, para quando ele for cicatrizar e quando ele for passar por esse procedimento, e eu vou reduzir o máximo dessa pele, né? Então eu vou retrair o máximo que eu posso. Sobrando, vai para o atendimento cirúrgico, vai para a terapia minimamente invasiva, tá? Mas o tratamento conservador, ou seja, o tratamento sem cortes, ele é muito importante também no período de pré-operatório. Bom, a gente sabe de milhões de casos, o paciente é conduzido, sim, à cirurgia, é indicado, mas quando ele faz um pré-operatório, as condições são extremamente diferenciadas. No intra, no pós-operatório, né? Aqui, esse trabalho, então, mostrando na figura 1, mulher de 36 anos, na parte superior, antes do tratamento, e embaixo, depois de 3 tratamentos, com uma melhora, um alisamento cutâneo, né? E uma diminuição aí da flacidez de pálpebras inferiores. Então, percebam a diferença, que muitas vezes para o paciente isso daqui já é extremamente significativo, né? Percebam que com uma terapia não invasiva, uma única terapia, né, um único tipo de recurso de tratamento já trouxe esse resultado. Imagina combinando-se aí com os dermocosméticos, como que isso realmente vai melhorar. Na paciente do lado direito da tela de vocês, uma mulher de 45 anos, antes do tratamento, embaixo, logo após o segundo tratamento, né, com uma melhora importantíssima da rugosidade dessa pálpebra inferior. Percebam realmente a diferença no olhar desses pacientes. Ainda aqui, falando de pacientes com uma idade um pouquinho mais avançada, uma pele bem madura. Mulher de 73 anos, lá em cima antes do tratamento, embaixo após o segundo tratamento, uma melhora muito interessante nas pálpebras inferiores. O que acontece? Aqui a gente percebe já um alisamento cutâneo, mesmo sendo uma paciente com uma pele muito madura, com uma resposta, né, que tende a ser mais lenta, mais demorada, mas ainda assim com 2 sessões já foi possível observar uma grande melhora. Aqui no lado direito, uma mulher de 67 anos, lá em cima antes do tratamento, embaixo também logo depois do segundo tratamento. Principalmente observem aqui, ó, essa depressão da glândula lacrimal dela, né? Esse tecido muito frouxo abaixou, então dá uma sensação de uma paciente com olheira, com esse afundamento, né? Essa atrofia dérmica aqui. Quando você melhora, você tonifica, você dá estrutura para essa pele, deu contrapartida, inclusive uma melhora dessa depressão. Então, olha que incrível como isso se reflete uma melhor estética, tá? Aqui no lado esquerdo, uma mulher de 59 anos, na região de linhas perilabiais, nasolabiais, nasogenianas. Percebam que
a pele do paciente, a gente não está vendo a imagem como um todo, por inteiro, mas a gente vê próximo dessa região malar, além, né, da ruga nasolabial nasogeniana, que isso se estende por toda a pele do paciente. Então, claro que a gente não vai ficar fazendo tratamento aqui, isso é muito importante. Muita gente me pergunta, Aline, eu vou tratar um ângulo nasolabial, nasogeniano, quanto tempo que eu fico parado ali? Gente, aqui a gente tem que tratar o todo. Então, imaginem só. Por isso que a gente vê muitos profissionais que estão usando os melhores recursos, mas localmente acabam não observando o resultado. Uma vez eu aprendi algo e eu sempre difundo, acho extremamente importante difundir informação boa. Então, vamos entender melhor. Se eu tenho um afrouxamento, se tá acontecendo aqui o problema, eu olho para cá e falo, nossa, o tecido aqui tá frouxo. Olha o estado da gravidade. A gravidade é de cima para baixo, né? Então, tudo que está saindo daqui está caindo, está baixando e está parando aqui. Então, muitas das vezes, o meu problema não está aqui, está superior àquela região. Então, se eu trabalho o todo, eu consigo gerar uma contração dérmica, um levantamento dessas estruturas que vai se refletir aqui embaixo. Então, qual é o exemplo que eu falei para vocês que eu gosto de difundir? Porque informação boa a gente tem que difundir mesmo, né? Para a gente ter um melhor entendimento. Imaginem só, você acabou de dormir, acordou, teve uma excelente noite de sono, tanto que virou para um lado, aí daqui a pouco virou para o outro lado e dormindo muito bem. Acordou de manhã, levantou, escovou o dente, veio para uma cama, olhou a cama, nossa, minha cama tá bagunçada. Porque minha noite de sono foi muito boa. O que aconteceu? O lençol ficou todo parado lá no centro, todo mexido, todo junto lá no centro da cama. O que vocês vão fazer para arrumar essa cama? Vai pegar lá no centro e vai começar a ficar fazendo assim, ó? Arrumando assim, puxando o lençol? Ou, claro, vou fazer isso também, mas eu também vou pegar pelas laterais desse lençol e esticar, o que vai trazer um resultado no centro da cama também, além das laterais. Com certeza a gente vai fazer essa segunda opção, né? Além de trabalhar no meio, trabalhar ao redor, puxar esse lençol todo em volta para trazer uma cama bem arrumada, lisa. É isso que a gente faz com a pele do paciente também. Seja na ruga nasolabial nasogeniana, seja numa flacidez de pele centro-abdominal. Não vou ficar trabalhando só ali no meio, eu vou trabalhar no meio, vou trabalhar ao redor, tudo bem? Para que esse tensionamento do tecido aconteça ali como um todo, tá bom? Aqui do lado direito, uma mulher de 59 anos, região de pescoço antes do tratamento e depois do terceiro tratamento com melhora das linhas, tá? Então, linhas extremamente profundas que a gente está observando aqui nessa imagem, como a gente já começa a trazer qualidade para esse tecido. E percebam, aqui é só a tecarterapia. Mais uma vez eu reforço, uma terapia sozinha traz resultado? Claro que vai trazer. Aqui é para comprovar o efeito daquela tecnologia, mas quando você associa com recursos cosméticos, outros recursos terapêuticos, o avanço nos resultados, além de em curto prazo, são muito substanciosos e duradouros. Tudo bem? Falo bastante, né? Vamos hidratar. Aproveita você que está em casa aí, copinho de água do lado e hidrata, tá bom? Bom, recebendo aqui o comentário de vocês. Vamos falar da técnica de aplicação. Bom, várias possibilidades. É como eu falei lá no início, a tecarterapia ela nos abre um leque gigantesco. E às vezes os profissionais se assustam com isso, porque falam, meu Deus, como que eu vou usar cada uma dessas manoplas? Para que eu uso cada aplicador? Meu Deus do céu, quando que é melhor usar uma, quando que é melhor outra? Mais uma vez eu reforço, aqui é mão do terapeuta, aqui é mão do profissional, tá? Então, num paciente, é isso que é legal, porque com o mesmo recurso, cada sessão você faz uma coisa diferente. Então, é como se você tivesse várias tecnologias no equipamento só, mas são simplesmente formas diferentes de se aplicar, de concentrar energia de uma maneira diferente, de se entregar energia de uma maneira diferente. Isso vai trazendo novos estímulos para o nosso organismo para ele não se acomodar.
o grande problema dos protocolos, né, engessados, o mesmo programa de tratamento todos os dias, dos 3 meses que meu paciente vem na clínica, tudo igualzinho toda vez. Primeiro, o paciente cansa, né? Então você não tem uma grande aderência do paciente na terapia, mas o que é principalmente importante aqui, o nosso organismo ele se acomoda, ele se acostuma com o estímulo. Portanto, é importante sempre darmos estímulos diferentes. Por isso que existem diferentes ferramentas de trabalho para um mesmo objetivo terapêutico. Então, para celulite, eu tenho um monte de recurso que trata a celulite. Eu tenho um monte de recurso que trata a gordura localizada. Eu tenho um monte de recurso que trata a flacidez de pele, que trata rejuvenescimento. Qual que eu compro? O ideal é que a gente tenha alguns tipos diferentes de estímulos para que a gente possa brincar ao longo das sessões, para nunca permitir acomodação, que esse organismo se acostume com aquele estímulo e pare de responder. É igual quando a gente faz atividade física. Por que a gente evolui no tratamento? Por que a gente vai lá com o nosso instrutor da academia, com o educador físico, com o personal, enfim, e ele fala assim, ó, agora a gente vai mudar seu treino, a gente vai dar um novo estímulo. E a gente, quando recomeça, né, muda esse estímulo, dói de novo o corpo. Porque o organismo não está mais acostumado, não está acostumado com aquele estímulo. Então, você dá um novo estímulo, ele, opa, volta a responder. Se você ficar na mesma batidinha sempre, o que acontece? No começo eu tenho excelentes resultados. Depois eu começo a diminuir, porque o organismo se acostumou, ele acomodou, tá bom? Então, diferentes formas de se aplicar a mesma energia também oferecem aí uma evolução no tratamento, além de ficar sempre dinâmico. E você, profissional, vai perceber qual seu paciente vai acabar respondendo melhor, tá bom? Então, você pode insistir um pouco mais naquela técnica de aplicação que seu paciente respondeu melhor, tá bom? Tem algumas técnicas aí possíveis com a tecarterapia. Primeiro, aplicação com um eletrodo capacitivo ou com um eletrodo resistivo na técnica monopolar. Pessoal, o que significa monopolar ou bipolar? Vamos entender uma coisa. Corrente, campo eletromagnético. Para fechar campo elétrico, precisa de 2 eletrodos sempre, um positivo e um negativo. Se eu tenho só um, não tem fechamento do campo, não tem passagem de energia. Se eu tenho só o outro, não tem fechamento do campo, não tem passagem de energia. Eu preciso dos 2, senão não existe passagem de energia, não tem tratamento. Então, o que vai acontecer? Onde que eu vou ter esses 2? Eu posso ter os 2 no mesmo aplicador. Então, imaginem só aqui mais uma vez com a tampinha do meu copo. Faz de conta que essa parte do meio é um eletrodo. E essa parte em volta, por exemplo, o positivo, e essa parte em volta é o negativo. Então, eu tenho fechamento do campo dentro do mesmo aplicador. Isso a gente costuma chamar de bipolar, tá bom? Quando eu tenho um aplicador com os 2 polos ali nele. Ou um monopolar. O que significa monopolar, Aline? Significa que um polo eu tenho no aplicador e o outro polo numa placa dispersiva, que é o que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, tá bom? A placa é um eletrodo e o aplicador aqui é o outro eletrodo. Então, eu tenho positivo e negativo, tá bom? Para que serve isso? Qual que é a diferença entre eles? Principalmente profundidade. Se eu tenho fechamento do campo elétrico no mesmo aplicador, né, no aplicador ali, sem necessidade da placa, o que acontece? Eu tendo a ter um campo mais próximo do eletrodo, então tende a ser um pouco mais superficial. Se eu tenho um eletrodo aqui, um polo na placa, o que vai acontecer? A energia que está saindo daqui tem que procurar essa daqui para poder fechar o campo. Então, ele tende a aprofundar mais esse estímulo. Então, dependendo do que eu for tratar, uma gordura localizada, numa área maior ou uma espessura maior, é interessante, por exemplo, usar uma placa dispersiva para aquecer mais profundamente esse campo, tá bom? Como eu falei lá atrás para vocês, não é só capacitivo e resistivo que determina a profundidade, mas é monopolar ou bipolar também, certo? Então, ó, a técnica de aplicação, um eletrodo mais a placa, funciona desse jeito. Eu escolho se eu quero o eletrodo capacitivo ou resistivo, lembrando que o capacitivo, ó, na imagem 1 de vocês ali,
O pretinho é o capacitivo e o metálico é o resistivo. A placa é uma só, tudo bem? Aí, como que a gente trabalha? Pega aquele creme, né, que eu comentei com vocês lá no início, que é o meio de condução, de passagem dessa energia, passo na placa, grudo esse cabo, né, nessa placa, lá na extremidade da frente que vocês estão vendo, e posiciono próximo à região que eu vou tratar. Ah, vou tratar abdômen, posiciono nas costas do paciente, ou posiciono na coxa dele. Depende do tamanho do seu paciente, a região que você vai conseguir acomodar o tamanho dessa placa. Poxa, Aline, mas por que a placa é desse tamanho e o eletrodo é desse tamanho? Para concentrar a energia onde deve. Eu não quero concentrar energia lá no eletrodo que vai só servir para fechar o campo. Eu quero concentrar energia na área de tratamento. Tá bom? Eu vou usar aquela placa só para aprofundar o campo. Mas eu vou usar principalmente o calor, a concentração de energia ali na área de tratamento. Então, se eu tenho um grande ou um pequenininho, a concentração de energia sempre vai ser no menor. Posiciono, escolho se eu quero o capacitivo, na imagem 4 é o capacitivo que tá, mas eu posso usar o resistivo, ou eu posso usar um tempo o capacitivo e na sequência eu uso o resistivo, eu só troco a manoplinha ali. Passo o creme na pele do paciente, coloco a mão no meu aplicador, né? No caso desse aplicador, é um aplicador que a gente trabalha que ele é bem anatômico, então você encaixa ele no meio do dedo e aí você tem a passagem da energia, você toca toca a pele do paciente durante todo o tempo de terapia. E aí você vai fazendo a sua massagem com uma mão só, certo? Massageando bem esse tecido, movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, depende que tipo de estímulo você quer dar para esse tecido. Um estímulo mais de modelação corporal, um estímulo mais de drenagem. Então, você faz sempre no sentido daquela técnica manual escolhida, tá bom? Vamos ver uma próxima possibilidade. Aqui uma imagem ainda que eu estou mostrando para vocês. Essa, gente, na verdade, é um print de um vídeo de treinamento que eu gravei mostrando essa aplicação. Então, a placa dispersiva está lá embaixo da área lombar do paciente e eu estou com esse aplicador fazendo a manobra ali mais modeladora, tá bom? A mesma coisa pode acontecer também para o facial. Imagina eu melhorar esse ângulo cérvico-mentoniano, melhorar, né? Então eu coloco lá uma placa atrás do paciente, igual está mostrando na imagem, passo o creme, eu vou modelando essa área, trabalhando papada, trabalhando pescoço, colo, só área cardíaca mesmo que a gente não trabalha. Ok? Vamos para uma próxima técnica de aplicação. Por isso que é legal vários tamanhos de eletrodos, porque a gente pode trabalhar diferentes áreas. Agora, imaginem só, eu tiro a placa. Mas, Aline, não precisa de um positivo e de um negativo? Precisa. Então, eu vou usar, ao invés de um aplicador só, 2 aplicadores. Então, uma técnica bem dinâmica, ok? E, preferencialmente, a gente usa aqui a capacitiva. Eu coloco 2 capacitivos e aí passo o creme na pele do paciente e eu vou brincando, vou modulando, vou moldando, vou drenando, enfim, liberando, né, essa fáscia, difere, independente do tipo de manobra manual que você queira fazer. Mas aí, ó, o positivo está num eletrodo e o negativo está no outro, eles fecham o campo. E a gente faz um trabalho como uma imagem que vocês estão vendo, a 4 e a 5, bem interessante aí, certo? Ó, aqui também. Qualquer região, viu, gente? Qualquer região corporal, no tratamento facial, então, onde eu quero trabalhar com as 2 mãos. Então, a gente brinca bastante dessa forma. Uma outra técnica de aplicação, a gente chama aplicação monodinâmica. Lembra que lá atrás eu usei uma placa e um eletrodo, né? Imaginem que eu quero trabalhar também uma região com um eletrodo que é o passivo estático, parado, e o outro só que eu quero movimentar. Só que às vezes é uma região que é difícil a gente acomodar a placa. Por exemplo, deixa eu passar para frente. Por exemplo, região de braço. Onde que eu vou colocar a placa ali para fechar o campo? Às vezes fica um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente faz? Ao invés de usar a placa, eu uso aí na imagem 1, o eletrodo resistivo como placa. E o capacitivo, que é o preto, como eletrodo dinâmico que vai movimentar, tá bom?
Então, igual eu estou mostrando aqui, ó, a placa nessa imagem, próximo do ombro dele, é o eletrodo resistivo que vai ficar paradinho. Ou vai ficar acompanhando mais lentamente o eletrodo capacitivo que eu vou ficar realmente mexendo. Então, por exemplo, estou aqui, estou mexendo aqui. Aí eu vou mais para o lado, eu levo o resistivo lá perto. Aí eu vou mais para baixo, eu levo o resistivo junto. Percebem? Então, realmente, mais uma possibilidade de se trabalhar, que a gente está mostrando todas. E uma das técnicas que realmente eu sou mais apaixonada, assim, eu acho que dá muita liberdade para o profissional. O toque, como eu falei, ele é essencial na terapêutica clínica, nos bons resultados. Além de eu ter total liberdade de entregar o máximo da minha terapia manual, eu tenho a potencialização da energia também sendo entregue naquele mesmo momento. Aqui nós chamamos de técnica hands-free. Como que funciona isso? Mais uma vez, para passar a energia, não preciso de um polo positivo e de um polo negativo? Beleza. Um polo vai ser a placa. Legal. Vou passar o creme e vou colocar perto da região que eu estou tratando. Tudo bem? E o outro polo? Serei eu. Como? Como que eu vou passar energia para o paciente? Eu vou usar duas pulseiras, que na imagem vocês estão vendo. Essas duas pulseiras eu vou colocar nos meus braços. Então, vamos lá. Acessórios, pulseiras e placa. Na imagem 2, passo o cremezinho na placa e ponho, posiciono ela perto da região que eu estou tratando. Pego o mesmo creme e passo no meu punho sem anel, sem relógio, sem nada. Mãos livres, hands free. Passo o gel aqui, passo o gel aqui. Imagem 5, ponho as pulseiras, certo? Então, as minhas mãos são um polo. As duas pulseiras se convertem num polo só. E o outro polo é a placa que está lá na pele do paciente, próximo da região que eu vou tratar, como vocês estão na imagem 6. Passo o creme para a tecarterapia e aí, gente, liberdade nas mãos. A minha mão vai aquecer e essa entrega vai ser feita ali para a pele do paciente. Porque a energia que está saindo da minha mão é conduzida até a placa que está próximo da região de tratamento. É uma técnica extremamente inovadora, tá? Então a gente pode brincar com várias tecnologias, várias formas de aplicação ao longo das sessões, dependendo da necessidade do seu paciente, ok? É uma das terapias mais incríveis que a gente conhece. E aí, ó, liberdade na aplicação, tá bom? O que eu sinto, Aline? Aquecimento nas mãos, super tranquilo, consigo fazer muita liberação miofascial, consigo trabalhar na reabilitação, nos tratamentos osteomioarticulares, liberações importantes de cervical, tensionamento, que a gente não consegue, às vezes, chegar em algumas regiões com o aplicador, mas a gente precisa fazer dígito, pressão, liberação. Por exemplo, imagina tratar fibrose, as técnicas de liberação tecidual funcional de fibrose com as mãos, incrementando aí com calor, que aumenta a maleabilidade do tecido. Gente, realmente incrível, tá? Indiscutível a excelência dessa técnica, ok? E para finalizar, a última técnica de aplicação é a aplicação fixa, que até mostrei para vocês lá no trabalho da celulite, né, que eles fizeram a aplicação fixa, onde nós usamos duas placas. Então, um é positivo, outro é negativo. Nós posicionamos na região de tratamento, dispensamos a energia ali, ela fica passando, e o que pode acontecer? Terminou, eu removo as placas e posso realizar um movimento ali. Ou então, por exemplo, quero trabalhar um membro de cada vez. Coloco uma placa em região glútea e uma em região distal de coxa ou lá na perna do paciente. E no meio eu posso massagear, tá bom? Então, isso é bem interessante também, é uma aplicação fixa. Enquanto isso, você pode fazer outro tratamento e assim por diante. Deixa o paradinho ali e a energia está sendo entregue, ok? Como eu estou mostrando aqui na imagem. O tempo inteiro a gente vai ajustar a intensidade de acordo com o limiar sensorial do paciente. Está sentindo aquecer? Não está sentindo aquecer? Quer um calor mais substancioso? Aumento a intensidade. Vou perguntando para o paciente e ao mesmo tempo estou sentindo lá na minha mão. Quero o efeito atérmico? Eu coloco no modo pulsado e aí a gente não vai esperar do paciente calor, mas se a gente pergunta, se você sentir qualquer calor, você me avisa que aí a gente reduz a intensidade, tá bom?
Uma última coisa para a gente observar, para a gente finalizar nossa tarde de circuito de hoje, são os parâmetros. Muitas são as dúvidas a respeito disso. Último slide aqui. Os parâmetros, eles são bem importantes porque é a modulação dessa energia, como que eu vou entregar essa energia para o tecido. Então, quais são os parâmetros que a gente tem que observar na tecarterapia? Até coloquei uma imagem de um equipamento de teca para vocês observarem que não são muitos parâmetros. Tá? Igual quando a gente fala em corrente elétrica terapêutica, por exemplo, uma corrente russa para eletroestimulação, quantas coisas que a gente precisa modular, né? Aqui é bem tranquilo. Então, primeiro, frequência, né? Quantos ciclos por segundo, igual eu coloquei na imagem, quantos ciclos por segundo, e assim, falei para vocês lá no início, de 0,4 até 3 MHz é a faixa espectral, a faixa de frequência que se encontra até a tecarterapia. Existem equipamentos que têm frequência única, existem equipamentos que têm 3 frequências. No que se refere a frequência? Profundidade. Quanto maior a frequência, mais superficial. Quanto menor a frequência, mais profundo. Então, existem frequências já bem conhecidas e bem exploradas no mercado, como, por exemplo, frequência de 0,6. Ela é mais superficial ou mais profunda? Mais profunda. De 1,2, ela é mais superficial ou mais profunda? Ela é intermediária, mas ela tende a ser um pouquinho mais superficial que a de 0,6. A de 2,4, ela é o quê? Mais superficial, porque a frequência é bem alta. Então, quanto maior a frequência, menor a profundidade. Tudo bem? E sabe o que é legal da tecarterapia, gente? Que é algo além daquela questão do ar térmico, de você conseguir pulsar, a gente consegue varrer, né, variar essas frequências na mesma sessão. Então, por exemplo, poxa, Aline, mas minha paciente tem flacidez de pele, flacidez, celulite, tem gordura, uma gordura mais profunda, mas também tem celulite, tem pele flácida. O que eu faço? Poxa, a gente pode concentrar energias em profundidades diferentes ao longo das sessões, ou na mesma sessão, uma sessão de abertura, por exemplo, de introdução, a gente trabalhar as 3 frequências. Então, eu coloco lá 3 frequências atuando na mesma sessão. Ele vai ficar um pouco numa profundidade mais profunda, um pouco na intermediária, um pouco no superficial. Profundo, intermediário, superficial. Ele vai ficar fazendo essa varredura de tecido, concentrando mais alto ou mais baixo ou intermediário essa energia. Tá? É muito, muito interessante. Outra questão, modo de emissão, se contínuo, se pulsado, vocês já sabem, contínuo quando eu quero calor mais significativo, mais substancioso, ou pulsado quando o meu tecido está em fase aguda de processo inflamatório. E intensidade, que eu vou ajustar mais ou menos a porcentagem de acordo com a referência do meu paciente. Só. É isso, é tranquilo. Muito, muito fácil de se trabalhar com a tecarterapia. E é aquela questão, a gente domina a técnica e a partir disso a gente consegue associar, entendendo os efeitos terapêuticos dela, isso consegue o máximo daquela energia e tudo que ela pode proporcionar para os nossos tecidos. Tudo bem? Para os nossos atendimentos, para os nossos resultados e sempre olhando o paciente de maneira integrativa, como um todo. Falei para vocês de um dos recursos que nós temos, que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm curiosidade de conhecer, e aqui está um pouquinho de cada coisa para vocês entenderem aí de maneira macro o que significa essa energia, como ela pode nos auxiliar nos nossos atendimentos. Uma grande satisfação, um imenso prazer de ter ficado com vocês por essa 1h30. O tempo passa muito rápido, eu vou falando porque eu sou apaixonada realmente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu contato. Deixei o e-mail da empresa, porque é um e-mail que eu estou o tempo inteiro aberto. E embaixo, o meu Instagram, que eu também estou vendo toda hora, quero conhecer a carinha de vocês. Me adicionem lá para a gente continuar conversando. O que precisarem, me mandem no direct. Se for necessário, também passo o meu WhatsApp por lá e a gente troca muita ideia de tratamento. Espero encontrar vocês por lá também, que é o Aline Canicais, que é o Canicais sem o C cedilha. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem alguns recadinhos para mim. Vamos ver se tem alguma dúvida. Por enquanto, nenhuma dúvida. Muitos elogios, fico muito feliz. E
Que bacana. E tô super à disposição, espero encontrá-los em breve, né, quando tudo voltar à normalidade, nos congressos, nos eventos e online também aí, graças a Deus pelas redes sociais que nós temos essa oportunidade, tá bom? Um grande beijo, muita gratidão. Antes de... peraí que sumiu o slide share aqui, falta eu apresentar mais uma coisa para vocês, tá? É o seguinte, um último slide aqui, importantíssimo, gente, importantíssimo, que eu preciso dar um recadinho. Se você que está aí assistindo a palestra e não se inscreveu, você não vai receber o certificado. Então, para receber o certificado, se você já se inscreveu, já está contabilizado, ok? Mas se você que está aí assistindo não fez a sua inscrição, tem aqui do lado o QR Code, que você consegue apontar a câmera do seu celular para ele, já vai ser direcionado para o site. Se não, vocês vão lá em conteúdo.estratosdaterra.com.br/2CCE, ok? E o que vai acontecer? O certificado vai ser emitido na sexta-feira agora, dia 25, após a última palestra, tá? A partir das 17 horas e vai ser enviado por e-mail, certo? Então, isso é muito importante para você receber o seu certificado. Tá bom, gente? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Aproveitem ao máximo essa semana. Foi um máximo prazer para mim participar e abrir esse grande evento. Um beijo. Fiquem com Deus.